parcela aqui com um exemplo bem interessante de dimensionamento de elementos de máquinas. Nós vamos dimensionar um par de engrenagens cilíndricas de dentes retos. E como a gente viu na aula, nós temos aí dois critérios principais para dimensionamento, para o cálculo dessas engrenagens. O primeiro critério é o critério de pressão. Eu vou explicar para vocês porque eu tenho preferência por esse critério. E o outro critério, o segundo, é o critério de flexão do dente. Tá? Então, imagina que a gente tem um conjunto engrenado como esse conjunto aqui da direita, né? Uma engrenagem de entrada aqui, um pinhão de entrada, tá? Uma engrenagem aqui, e uma coroa, tá? Essa outra engrenagem ligeiramente maior, um número de dentes maior, né? Por isso, a velocidade, então, nesse par engrenado, a gente está reduzindo a velocidade, por isso chama redutor de velocidade, né? E, consequentemente, se está reduzindo a velocidade, nós estamos aumentando o torque, né? Então, aqui, o nosso motor, ele vai ter uma determinada rotação e a nossa máquina acionada, como a gente está reduzindo a rotação, ela vai ter uma velocidade menor do que a velocidade do motor. Tá? Então, o primeiro critério de pressão, ele leva em consideração a pressão exercida no contato entre os dentes do par engrenado. Tá? Por que eu gosto muito desse critério? Porque esse critério está muito relacionado com o desgaste por abrasão do dente e com a vida útil, então, da engrenagem. Tá? O segundo critério é o critério de flexão do dente, né? Que ele leva em consideração, imagina que isso aqui fosse uma viga engastada, né? Eu vou colocar uma linha de centro aqui na engrenagem, né? E então essa força é exercida aí sobre a viga engastada. Ele leva em consideração, então, essa flexão do dente, essa possível flexão do dente, né, para dimensionar. Então, ele estaria mais relacionado aí com possibilidades de trinca do dente, né, com esse tipo de modo de falha. O modo de falha que a gente, né, vai usar para dimensionar nesse primeiro momento, então, é o critério de pressão, pensando mais na questão da prática. Como que esse negócio funciona na prática? Tá? Vamos lá. A gente vai dimensionar, então, as engrenagens, né, desse desenho aqui, né, que está aqui embaixo, né, igual o que a gente acabou de ver. Tá? Vamos considerar o material das engrenagens, tá? Com uma tensão admissível 90 megapascal, considerando aí que a gente tem efeito de fadiga, etc. Então, um valor de tensão admissível um valor baixo, aí, se a gente for comparar, aí, por exemplo, com a tensão de escoamento de boa parte dos aços, né? Então, 90 megapascal. A gente vai ter aqui a dureza Brinell, né? Mas já na unidade de medida Newton por milímetro quadrado. Aqui a intenção não é complicar, a intenção é de fato descomplicar, tá? Então, unidades aí do sistema métrico, tá? A gente tem o ângulo de pressão, que em geral, tá? O mais usado é o de 20 graus mesmo, tá? Então, é meio que existe uma padronização da AGMA e no nosso país o mais usado é 20 graus. A gente vai calcular essa engrenagem por uma vida de 10.000 horas, tá? Então, uma vida H, 10.000 horas. E o rendimento da engrenagem, para efeito do cálculo ali de torque, né? Essa potência aí vai ter um rendimento de 97%. A potência desse sistema, que seria a potência tanto do acionamento, né, do motor, né, como aproximadamente aí a potência do redutor, né, da caixa redutora, né, de 25 kW. Rotação de entrada, nesse caso aqui ele dá a rotação de entrada e a rotação de saída, que vai ser a rotação da aplicação, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, da máquina acionada, né? Então, imagina que a gente está dimensionando aí uma engrenagem nova, tá?
para esse sistema, para uma máquina qualquer, né? E aí pode ser N tipos de máquina, ponte rolante, sistema de elevação de ponte, uma roda de ponte rolante, né? Entre outras aplicações aí, ela vai ter, então, um fator de redução, né, relativo a essas duas rotações, tá? Vamos ver, então, qual é essa relação de transmissão, esse fator de redução. Então, começando pelo passo 1, né, nós vamos calcular a relação de transmissão, que é dada pela rotação de entrada dividido pela rotação de saída. Então, no nosso problema aqui, a rotação de entrada é 1.720 RPM. A rotação de saída, que é a rotação da aplicação, é 450 RPM. Né? Então, a gente vai ter uma relação de 3,82. Então, o I é igual a 3,82, que é a relação de transmissão. Vamos calcular o número mínimo de dentes da engrenagem, tá? Que é o Z mínimo, é igual a 2 sobre seno de θ ao quadrado. Tá? Quanto vai dar o seno de 20 ao quadrado, né? Seno de 20 ao quadrado. Então, 2 dividido por seno de 20 ao quadrado vai dar 17,1. Tá? Então, eu tenho a opção, né, de usar, está muito próximo aqui de 17, mas eu tenho a opção de usar um pinhão com 18 dentes também, né? Vou fazer essa escolha baseado também na relação de transmissão. Então, se eu multiplicar, né, o 3,82 vezes 18, eu vou obter um determinado número de dentes na coroa, tá? Então, vai dar 68,8 essa conta aqui, né? Então, eu teria uma engrenagem de 68 dentes e uma engrenagem, ou de 70 dentes, e uma de 18 dentes, tá? Vamos calcular então com 17 também, né? Então, 3,82 vezes 17 daria deixa eu voltar aqui, vou fazer o cálculo aqui mesmo, né? (6,82 vezes 17 daria aí 65 dentes. Percebam que, como aconteceram aqui algumas aproximações, né, a gente pode então ver qual vai ser a nova relação de transmissão com essas aproximações. Então, com essa relação de transmissão, com a coroa 65 e o pinhão 17, nós vamos ter 65 sobre 17, nós vamos ter 3,82. Né? Se a gente for calcular essa mesma situação aqui, né, para o 70 ou 68, né, dividido por 18, né, nós vamos obter uma relação de transmissão de 3,89, tá? Como essa aqui ficou bem cravada aqui no enunciado do problema, né, a gente vai trabalhar então com esta relação de transmissão, tá?
Vou apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Está gravado aqui no vídeo, então não tem problema. Vocês podem voltar o vídeo aí à vontade. Então vamos calcular então o torque. Se a gente sabe que a potência é 25 kW, então qual vai ser o torque? Tá? Em princípio, vou calcular o torque aqui primeiro, no eixo de entrada. Então, 9.740 vezes 25 kW dividido pela rotação de 1.720. Então, tudo aqui com unidades aí do sistema internacional. Tá? Então, estamos trabalhando com Newton e com metro, nesse caso aqui. Tá? Então, vai dar aqui 142 Newton vezes metro. Se a gente calcular essa mesma relação, esse mesmo torque, para a engrenagem de saída, para o eixo de saída, que é onde está montada a engrenagem, a coroa, então nós vamos ter 9.740 vezes 25 kW, tá? Mesma potência transmitida, tá? Só que aqui na segunda engrenagem a gente já tem uma pequena perda, que é dada pelo rendimento. Então precisa multiplicar esta potência, vezes o 97%, que é 0,97. E a rotação, então, no eixo de saída é 450. Então nós teríamos aí 525 Nm no eixo de saída. Tá? Então, no eixo de entrada, nós teríamos 142 Nm. Dada, então, a relação de transmissão, no eixo de saída, nós estamos aumentando nessa proporção o torque transmitido. Tá bom? Agora a gente vai calcular, deixa eu tirar minha imagem aqui, a gente vai calcular qual é a pressão admissível, então, para esse sistema engrenado, tá? Então, nós temos aqui a constante, 174, vezes a dureza, que é 2.300 Newton por milímetro quadrado, elevado ao quadrado, tá? Dividido por essa raiz cúbica aqui. E aqui vai entrar, então, o número de horas, que está no enunciado do problema, que é a vida que vai ser calculada desse sistema de engrenagem. Então, começando aqui pelo pinhão, Normalmente a gente faz o cálculo do pinhão que gira, inclusive numa velocidade maior, tá? Do que o da eixo de saída, Tá? 1720 RPM. E aqui entra aqui o módulo de elasticidade, que é 210 mil Newton por milímetro quadrado. Tá? Uma medida já conhecida de vocês. Tá? Newton por milímetro quadrado, módulo de elasticidade, 210 mil. Eu sempre uso Newton por milímetro quadrado ao invés de usar gigapascal. Então eu uso megapascal, Newton por milímetro quadrado. A gente vai ter, então, uma pressão admissível, fazendo esse cálculo todo aqui, de 17 Newton por milímetro quadrado. 17 Newton por milímetro quadrado. Essa pressão admissível a gente vai usar, então, nesse cálculo aqui. Tá? Vamos continuar fazendo o cálculo, então, para o pinhão, que vai nos dizer, então, qual vai ser o módulo dessa engrenagem. Tá? Deixa eu apagar aqui para ganhar um espacinho. Então, o K é 17, KDM 17. E o torque no eixo de entrada,
142. Tá? Então, nós temos aqui, equacionando isso tudo aqui, né, usando esse modelo matemático, né, baseado aí nos modelos de engrenagem, constante 39,3 vezes essa raiz aqui cúbica, tá? O torque, nós temos então que ele é 142 Nm, dividido pela relação entre a largura da engrenagem, né, e o módulo, que a gente vai considerar 10 para efeito de cálculo, depois a gente resolve isso de novo, tá? Número de dentes do pinhão, 17 elevado ao quadrado, pressão admissível também 17 newton por milímetro quadrado, vezes 1 mais I, que é 3,82, sobre 3,82, que é o I de novo. Então, a gente resolvendo todo esse equacionamento, nós vamos obter, então, o valor do módulo, que vai dar um módulo 6. Tá bom? O módulo, pessoal, é módulo métrico. Então, já a gente vai ver aí quais são as tabelas aí padrão de módulo métrico. Tá? E aí a gente vai ver também como aproximar. Usualmente, né, a gente vai aproximar para cima, fazer uma engrenagem com módulo menor, né, não é saudável para a vida útil. Então, para atingir, superar essa vida útil de 10.000 horas, eu preciso usar um módulo igual ou aproximar para cima desse módulo que nós obtivemos no cálculo. A partir do módulo, vai ficar bem mais fácil fazer todo o cálculo da engrenagem. Tá? O módulo do pinhão e o módulo da coroa, tá? Ele precisa ser exatamente igual. Tá? Então, vamos usar para o pinhão e para a coroa o módulo 6, senão não engrena as engrenagens. E agora a gente vem para a parte mais, digamos, da geometria, né, do dimensional relacionado à geometria da engrenagem. Tá? A gente fez todo o dimensionamento para um determinado torque, uma determinada vida útil, uma determinada pressão admissível, né, para o engrenamento. E agora a gente vai fazer, então, a parte geométrica, né, as medidas do sistema engrenado. Então, para descobrir o diâmetro primitivo do pinhão, eu preciso multiplicar o módulo vezes o número de dentes do pinhão. Tá? Então, o módulo é 6, o número de dentes do pinhão é 17, então eu vou ter uma engrenagem com diâmetro primitivo 102 milímetros. Tá? Para encontrar o diâmetro externo, eu só preciso somar o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo. Né? Lembra que a gente falou do adendo, dedendo? Né? Simplesmente eu preciso somar esse módulo de 6 milímetros, né, vezes 2, né, 12 com 102, eu vou ter aqui 114, o diâmetro externo da engrenagem. Tá? Diâmetro externo do pinhão. Para descobrir o diâmetro interno, né, por esse dimensionamento aqui, esse tamanho de dente que a gente está usando, bem padronizado, né, é só eu diminuir o diâmetro primitivo, né, do diâmetro primitivo, diminuir 2,4 vezes o módulo, tá? 14,4 no nosso caso aqui. Então, 102 menos 14,4, 87,6 milímetros o diâmetro interno do pinhão, lá no pé do dente, lá no fundo do dente. Tá? Calculando, então, o diâmetro primitivo da coroa, módulo 6 vezes o número de dentes da coroa, 65, eu vou ter
o diâmetro de 390 milímetros. A mesma coisa, vou somar 12, que é 2 vezes o módulo, com 390, vou obter 402 milímetros. Também vou diminuir de 390, tirar 2,4 vezes o módulo, né, e vou obter 375,6 milímetros. Tá? Pessoal, pode estar sendo rápido, mas você tem o recurso aí de pausar o vídeo, né, para acompanhar direitinho. O passo da engrenagem, então, é π vezes o módulo, né, π vezes 6, né, que eu vou arredondar aqui para 18,9 milímetros. A distância entre centro, então, né, eu vou somar os dois diâmetros primitivos, 102 com 390, tá? E vou dividir por 2, eu vou multiplicar por meio, né, que dá 246 milímetros, que é a nossa distância entre centro. E agora a largura entre os dentes, né? Eu usei aqui essa relação igual a 10, então 10 dividido por 6, não, perdão, 10 multiplicado por 6, né, dá a largura do dente de 60 milímetros. Pessoal, nós temos aí nossa engrenagem toda dimensionada, na verdade o par engrenado todo dimensionado. Tá? Então, façam aí, pessoal, um exercício aí vocês, com a própria mão de vocês, tá? A gente vai ter aí um trabalho avaliativo, né, exatamente calculando um sistema de engrenagens, tá? Um exercício que vocês mesmos irão bolar, né, com uma potência de uma aplicação aí que vocês já viram ou conhecem, ou realmente vai criar da sua cabeça, né? E você vai calcular todo esse sistema engrenado, que vai ser já um exercício, né? Já vai ser um belo, né, um exercício para você se preparar para a nossa avaliação. Tá? Pessoal, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, manda mensagem, manda no direct, tá? Pelo WhatsApp. Contem comigo aí. Um grande abraço.